Os grupos podem dar aos indivíduos o sentimento de pertença, de participação, de proteção, de identidade coletiva e de segurança ontológica, alimentando nos seus membros a ideia de partilha, de comunhão e de um espírito comum como resultado dos processos de interação, de comunicação democrática e de objetivos compartilhados. Bem-vindo ao canal de Sociologia e Questões Sociais. Eu sou o professor Fernando Nogueira Dias e tenho hoje o gosto de falar-lhe um pouco sobre a dinâmica perversa dos grupos. De um modo geral, os grupos são referidos como algo de bom e até como um poço de virtudes, incluindo potencialidades terapêuticas. Todavia, nem sempre assim é. Neles há com frequência a possibilidade de uma hierarquia fantasma que não se assume explicitamente ou porque não tem coragem, ou ainda porque não lhe convém mostrar o rosto. Para além disso, há também nos grupos ilhas de interesses que levam certos indivíduos a aproximarem-se daqueles que pertencem a esses subgrupos e com eles querem identificar-se. Para além do líder formal, há nos grupos igualmente os líderes informais, que procuram influenciar na penumbra os restantes elementos para imporem uma agenda dos acontecimentos por si considerados relevantes e, ocasionalmente, a condução de determinados processos sempre que isso lhes convém. Existem também nos grupos elementos que se querem fazer passar por humildes, servos sempre disponíveis para o que der e vier, com o intuito de cair nas graças dos restantes membros e, sobretudo, do líder formal, julgando com isso tirar partido em proveito próprio ou, estrategicamente, vir a ocupar posições de poder ou de prestígio. Emerge igualmente no grupo uma figura que toma a dianteira sempre que presente nele houver uma qualquer fragilidade, ou sempre que antevê uma brecha de oportunidade que lhe permita exibir ou impor os seus ditames, sempre a favor do equilíbrio e do bem-estar do grupo, claro está. Este figurante bem poderá designar-se de oportunista ou de guloso. Guloso porque nem sempre a perna acompanha o passo que pretende dar na ambição que o move. Verifica-se por vezes nos grupos um ator que pretende ser o sacerdote, que ambiciona ter o monopólio da sacralidade e da espiritualidade na interpretação do que ali se passa. É hábito por parte desta caricata figura largar tiradas ou arremessar com saídas de cariz moral ou ético sobre os restantes membros que constituem o agregado. A expressão agregado não é aqui ingênua, mas serve para salientar o equívoco que frequentemente resulta da confusão do conceito de grupo com o de ajuntamento de indivíduos. Ora, um agregado é um conjunto de indivíduos que podem estar fisicamente reunidos, mas no qual não há uma complexidade interacional que dê origem a verdadeiros fenómenos grupais. E há o pai do grupo. Ele conhece a sua história, os seus pontos fortes e fracos. Nada lhe escapa e, por isso, dado o conhecimento que tem do percurso e da dinâmica do grupo, dele procura tirar o máximo proveito, exibindo sempre que pode os galões da paternidade genética do mesmo. A ele todos recorrem para pedir ajuda ou para se sentirem protegidos pelo sapiente da ancestralidade. O pai congrega os elementos do grupo,
não entre si, nem à volta de um quadro axiológico de referências éticas, mas à sua própria volta, como se fosse um tótem, um animal sagrado que dá identidade a todos os que à sua volta vão dançando. Funciona como uma espécie de padrinho à boa maneira siciliana. Depois, temos também o cético no meio do grupo, que representa a figura do intelectual. Nunca contribui com pensamento algum ou com um encorajamento oportuno, mas está sempre pronto a dar umas agulhadas para espicaçar algum touro desorientado no centro da arena. E não se pode esquecer o emocional, figura que fala com o coração na boca. A ele se devem os discursos mais inflamados, as críticas suculentas que transbordam de gestualidades hiperbólicas e outras façanhas de semelhante teor, sempre que lhe dá para comentar o já comentado. Valor acrescentado ao grupo? Nenhum, a não ser o tempo roubado à paciência de quem já não a tem para escutar o vazio e o nada. E o orador eloquente, que se assume como alguém que tem sempre alguma coisa a dizer ao grupo, uma mensagem importante a transmitir, de um modo geral, repleta de plena erudição. Todavia, e também, de um modo geral, este grilo cantante nada diz, a não ser repetir o que os outros já disseram. Não é por acaso que ele é sempre o último a tomar a palavra. Burro não é, não senhor. Aproveita as deixas. Não se pode esquecer os tímidos. Por vezes, são participantes que no grupo não exteriorizam verbalmente as suas opiniões por falta de coragem, por vergonha, por timidez, etc. Contudo, uma parte está ativa, não verbalmente, mas pelo olhar que revela a sua atenção, pelo mexer do corpo e pela atitude corporal, entre outros aspectos. Simultaneamente, há também os nada. O que são? Tão somente os sujeitos que no grupo nada dizem e nunca se pronunciam sobre coisa alguma. Nunca têm opinião e estão sempre à espera de avistar onde surgem as ondas que hão de surfar com segurança e sobre elas tomar partido. O poder num grupo tem diversos modos de se revelar e de assumir diferentes graus de intensidade. Algumas vezes é a assunção de emoções individuais que, por contágio, mobilizam o grupo no seu todo, quase ao êxtase, levando cada membro a ter necessidade de expor a sua eloquência e, neste caso, gera-se uma forma de concorrência verborreica ou de garnizés ao despique na capoeira. Fala-se muito no contexto do chamado espírito de grupo, às vezes na egrégora, termo grego, que emana de um todo sistémico da união de vontades e por aí afora. Por certo, não passa de um poder imaginado e cultivado por alguns elementos do grupo, pois não é seguro que seja operativo, tratando-se apenas de um conceito esotérico que uns quantos, fruto dos seus delírios, pretendem que seja fenómeno coletivo. Na realidade, os grupos tanto podem ser um meio de desenvolvimento social e humano, quando as condições forem suficientes e necessárias, ou estejam reunidas, como, igualmente, um meio ou clima de entropia, de caos e sofrimento, desde que as regras do seu funcionamento não sejam claras e objetivas, ou desde que a atuação da sua liderança não esteja à altura de conduzir com sabedoria, oportunidade e temperança a dinâmica do grupo. Apesar de um pouco extenso, faço votos para que tenha gostado deste vídeo. Não se esqueça de subscrever este canal. Até breve.